Estratégias de prospecção, pessoal. Primeiros passos numa estratégia de prospecção. Veja só, seja interessante. Desperte o interesse do potencial cliente pelos seus serviços. Como que eu faço isso, Anderson? Qual que é a ação em cima dessa informação, né? É o que a gente precisa explicar para vocês. Para que eu tenha um processo de prospecção, eu preciso que as pessoas, que os empreendedores vejam eu como um profissional interessante e não interesseiro. Tem uma grande diferença aí. Tem pessoas que querem oferecer o serviço a todo custo, mas elas nem se fizeram interessante para aqueles empreendedores ainda. Então existem estratégias de você se posicionar como um profissional que tem soluções para os problemas dos empreendedores. Isso faz com que você se torne interessante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Posicione-se como um especialista, autoridade no assunto. Se você começa a falar, a distribuir informação de que você é um especialista em determinados segmentos, você começa a ser visto por empreendedores daquele segmento. Se você fala, por exemplo, que donos de oficinas mecânicas estão sujeitos a recuperarem impostos pagos indevidamente pelo fato de emitirem nota fiscal de forma errada ou de não classificarem corretamente os seus produtos, que pode ter dinheiro lá que eles podem recuperar do governo, que pode ser que ele pague muito menos imposto daqui para frente, sendo bem assessorado, tendo ali as orientações para que isso aconteça, você dando essa informação, você passa a ser interessante. Pouquíssimos contadores estão falando sobre esse tipo de coisa. Pouquíssimos contadores saem da operação, saem de trás da mesa, levantam a bundinha da cadeira e fazem um trabalho de prospecção, de atração, de conexão com o público. Demonstre o problema que você resolve, por que você resolve e como você resolve. Então, torne público a informação de que você resolve problemas de empreendedores com relação a controle financeiro, com relação à redução de impostos, com relação à recuperação de impostos, com relação à assessoria na parte trabalhista, com relação a organizar a vida do empreendedor que está uma bagunça. Então fale, as pessoas precisam saber que você resolve esse tipo de problema. E por que você resolve? Porque você é o profissional especialista apaixonado pelo que você faz e você tem amor pela tua profissão. E como que você resolve? Fale como que você entrega essa solução. A nossa contabilidade tem toda uma metodologia de trabalho que através das nossas ferramentas, dos nossos sistemas, nós acessamos as suas informações fiscais e financeiras, fazemos toda a regularização e te entregamos esse resultado. As pessoas precisam saber disso. A contabilidade é algo muito complexo para a grande maioria dos empreendedores. Nós precisamos simplificar isso, tá? Isso faz com que a prospecção comece. Nós iniciamos a prospecção falando de tudo que envolve o trabalho que nós oferecemos, que nós entregamos, tá? E criar autoridade. Uma vez que você se posiciona como um especialista, uma pessoa que resolve problemas, que você fala por que você resolve, como você resolve, isso vai criando a sua autoridade. A mesma coisa que um médico que está falando de uma cura para uma doença que era muito difícil, a mesma coisa que um médico que está falando de como evitar de você ter uma doença como um diabetes, como uma obesidade, como você ter mais qualidade de vida. Um médico, quando ele começa a falar isso, e você começa a acompanhar esses conteúdos, o que você pensa na tua mente? Que aquela pessoa é uma autoridade naquele assunto. Então você tem que falar como que você resolve problemas de empreendedores. Tem contador que acha que o que ele faz é muito simples. Lançar meia dúzia de nota, apurar um DAS para pagar é muito simples. É simples para você que estudou. É simples para nós que estudamos, mas para um empreendedor que não entende como que funciona toda a mecânica da contabilidade, é algo muito complexo. Nós precisamos agregar valor no que nós entregamos para o empreendedor. O papo contabilidade é chato para a grande maioria do empreendedor, então a gente precisa embalar melhor o que nós entregamos para que fique mais atrativo para o nosso público-alvo. Tem que entender isso para você de fato atrair a atenção do público que tem necessidade de ter um contador, uma contadora como você. Desperte a reciprocidade. Além de autoridade, você despertar a reciprocidade em empreendedores é algo que vai potencializar muito o teu crescimento. O que é? Como que eu desperto a reciprocidade? É eu dar algo para as pessoas
sem necessariamente ter o intuito de receber algo em troca. Mas quando as pessoas recebem algo de você que agrega na vida delas, que traz um resultado para elas, isso é instinto humano. Aquela pessoa, ela cria ali um dever com você. Ela quer te devolver de alguma forma. E normalmente isso acaba em uma negociação, um contrato fechado, mais cliente para dentro da tua empresa. Então existem gatilhos mentais que são aplicados dentro de técnicas de negociação, de prospecção, de marketing, que ativa essa autoridade, que ativa essa reciprocidade. Você precisa aprender como aplicar isso na sua estratégia de prospecção. Mostre que seu potencial cliente precisa mais de você do que dele. Como assim, Anderson? Por que isso? Porque tem muito contador que demonstra que está desesperado querendo aquele cliente. Quando você mostra desespero, a negociação, a prospecção, ela fica muito frágil. Você tem que mostrar um pouco de desapego, sabe? Você tem que mostrar que você tem a solução que a pessoa precisa. Então, na verdade, a pessoa precisa de você, certo? Não vai mostrar desprezo, tá? Mas desapego, sim, para que a pessoa entenda que você tem uma boa carteira de clientes, que você tem ali condições muito bem estruturadas e que você tem a solução que ela precisa, então você é extremamente importante e interessante para ela, certo? Não fica correndo desesperadamente atrás de cliente, por mais que às vezes você até esteja, não demonstre isso, porque isso é péssimo para o processo de que inicia na prospecção e vai avançando até que o potencial cliente de fato se torne o seu cliente, certo? Com as estratégias de prospecção acima, estratégia de prospecção com base nos passos acima. Primeira coisa, prospecção ativa. Vamos falar um pouquinho aqui em prospecção ativa. Como que é um processo de prospecção ativa? Olha um exemplo. Atrair o interesse de um potencial cliente para uma reunião. Essa reunião pode ser presencial, se o potencial cliente está na tua cidade, tranquilo, você pode marcar para ir lá fazer uma reunião com ele. Ou pode ser online, videochamada, um Google Meet, um Zoom da vida, tá? Um FaceTime, uma ligação ali, uma ligação por vídeo do próprio WhatsApp, né? Mas o fato é que você precisa conseguir marcar essa reunião para poder apresentar as soluções que você tem para aquele empreendedor.